Imagine isto, luzes piscando, fumaça no ar, batida que faz tremer o chão, palmas e risos ensaiados. Parece um show de rock, um festival de talentos, uma peça teatral. Mas e a glória de Deus? Onde está a presença divina em tudo isso? Paul Washer, a voz que ousa gritar no deserto moderno, veio para sacudir nossa complacência. Ele não veio agradar, veio alertar. A igreja de hoje está entretendo multidões para o inferno, enquanto o céu permanece em um silêncio sepulcral. Este vídeo não é para os fracos de coração, é um ultimato espiritual, um raio-x implacável sobre o que a igreja tem se tornado. Se essa palavra te confronta, te incomoda e te desperta, é porque Deus ainda não desistiu de você. Corra para os comentários agora e escreva: eu não quero show, eu quero Deus. E prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar sua perspectiva para sempre. As igrejas estão lotadas, os palcos brilham, ofuscando a verdade. Os holofotes cegam a realidade espiritual. Mas em meio a todo esse espetáculo, onde está o quebrantamento genuíno? Muitos líderes hoje se tornaram mestres em cativar plateias, em entreter a carne, mas tragicamente esqueceram como dobrar os joelhos em agonia diante de Deus. O culto não é mais um encontro com o sagrado, virou uma performance ensaiada. O púlpito, antes um lugar de temor e palavra viva, transformou-se em um palco para monólogos vazios. A Bíblia foi trocada por roteiros motivacionais diluídos e inofensivos. O Espírito Santo é reduzido a um mero efeito especial, uma emoção fabricada, e a adoração se degenerou em puro entretenimento. A verdadeira presença de Deus não é medida pela euforia coletiva ou pelo volume do louvor, mas pela santidade radical gerada, pelo confronto com o pecado e pela transformação profunda de vidas. Se não há confronto, não há arrependimento. Se não há verdade que dói, não há transformação que liberta. O chamado divino para pregar o Evangelho com fogo e paixão foi covardemente trocado pelo desejo insaciável de ser aceito e aplaudido. Hoje, muitos púlpitos estão repletos de homens que não choram mais pelo pecado da nação, pela condição da igreja ou pelas almas perdidas. Eles apenas performam, entregam um script. Paul Washer não poupava palavras. Se você prega e ninguém se ofende, talvez você nunca tenha realmente pregado o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não fomos chamados para colecionar aplausos, mas para anunciar um Evangelho que sim, fere antes de curar, que nos mata para o mundo antes de nos dar vida. A cruz de Cristo não é um acessório da moda ou um símbolo de status social, é um chamado radical à morte do eu, à renúncia total. E quem não morre para si mesmo, para suas ambições e confortos, jamais poderá guiar alguém para a vida eterna. Não existe glória genuína sem sacrifício, não existe poder divino sem renúncia. Enquanto as igrejas continuarem a oferecer shows pirotécnicos e experiências rasas ao invés de sacrifícios vivos, o céu continuará em um silêncio ensurdecedor, inerte. Deus não habita em meio ao barulho do entretenimento, nem no brilho dos holofotes, mas no altar quebrado, úmido pelas lágrimas de um coração contrito. A igreja que abandona o altar, que o transforma em um palco, perde sua conexão vital com o céu. E uma igreja sem céu, sem a unção do alto, se torna apenas mais um evento social semanal, uma organização humana sem vida divina. Voltar ao altar é voltar ao pranto, ao joelho no chão, ao clamor desesperado por Deus. É ali que o poder e a presença se manifestam. Não se engane. Você não pode fabricar a glória de Deus. Não dá para reproduzir o sobrenatural. A música pode tocar a emoção. O ambiente pode ser cuidadosamente planejado para parecer ungido. Mas só a presença real de Deus tem o poder de quebrar as cadeias do pecado e transformar um pecador em uma nova criatura. E essa presença inconfundível só desce onde há reverência.
pureza e busca intransigente pela verdade. Enquanto tratarmos Deus como uma mera atração, um número no nosso show, Ele continuará do lado de fora da nossa programação, ignorado. A igreja não precisa de mais câmeras de alta definição, precisa de mais lágrimas de arrependimento. Não de plateia que consome, mas de profetas que denunciam. Não de palcos grandiosos, mas de poder que abala o inferno. A pergunta lancinante de Jesus ecoa através dos séculos: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Hoje, o sucesso de uma igreja é tragicomicamente medido por números de inscritos em redes sociais e por seguidores online, e não por frutos visíveis de arrependimento, por vidas radicalmente transformadas pelo Evangelho. Mas o céu, o Deus que tudo vê, não se impressiona com estatísticas vazias. Ele responde a corações quebrados, a almas que anseiam por ele mais do que por qualquer aplauso. Paul Washer bradava: a coisa mais amorosa que um pregador pode fazer é dizer a verdade. Doa a quem doer. E a verdade é que o Evangelho não existe para entreter, para fazer você se sentir bem sem mudança. Ele existe para salvar do pecado, confrontar as trevas e restaurar radicalmente o ser humano à imagem de Cristo. Sem arrependimento real, não há conversão verdadeira. E sem conversão genuína, não há acesso ao céu. A Bíblia, a própria palavra de Deus, está sendo covardemente deixada de lado em muitos púlpitos. Muitos pregadores preferem falar de autoestima inflada, motivação superficial e sucesso material, mas convenientemente se esquecem da dor da cruz, da realidade do pecado, da justiça inegociável de Deus e do juízo vindouro. O Evangelho, que deveria ser a espada de dois gumes, foi vergonhosamente diluído até virar apenas uma mensagem genérica, agradável ao ouvido e inofensiva ao coração. Mas Deus nunca chamou seus servos para serem populares, para serem celebridades. Ele os chamou para serem santos, fiéis e ousados, proclamadores da verdade sem concessões. A palavra de Deus ainda é a espada afiada que corta o engano, que divide alma e espírito, que expõe o mal e que cura profundamente. Não podemos, sob hipótese alguma, trocá-la por aplausos vazios ou por likes em redes sociais. Tragicamente, muitos estão dentro dos muros da igreja, sentados nos bancos, mas ainda acorrentados. Por quê? Porque não foi o poder libertador do evangelho genuíno que os libertou de seus vícios e pecados. Foi o entretenimento que os manteve distraídos, anestesiados e presos na ilusão de uma falsa liberdade. E o diabo? Ele não se incomoda nem um pouco com igrejas cheias, desde que elas continuem vazias da presença, do poder e da verdade de Deus. A libertação real, a transformação verdadeira, começa com a exposição contundente da verdade da palavra. Não há avivamento que dure sem confronto direto com o pecado. E não há cura profunda sem que antes haja a dor necessária do arrependimento e da morte para o eu. Mesmo em meio a essa babel de confusão e apostasia, Deus, em sua infinita misericórdia, ainda escuta o clamor daqueles que se recusam a se conformar. Existe uma minoria, uma geração faminta, que não quer mais palco, quer a presença tangível de Deus, que não anseia por entretenimento, quer arrependimento que leve à vida. E Deus, o Deus de fogo e glória, está pronto para responder com poder. Mas Ele só responde onde há verdade inegociável, e onde houver um coração rasgado, uma oração sincera que rasga o véu, um altar limpo de toda idolatria e vaidade, ali, e somente ali, o fogo descerá em glória. O céu ainda visita igrejas que o colocam no centro absoluto de tudo, acima de qualquer programa, líder ou emoção. A igreja, a verdadeira igreja de Cristo, não foi feita para brilhar luzes coloridas e efeitos especiais. Ela foi feita para carregar a luz do mundo, Jesus Cristo, em sua plenitude. Se essa mensagem não apenas te tocou, mas incendiou sua alma e te impulsionou à ação, escreva nos comentários agora mesmo, com toda a sua convicção. Eu quero o altar de volta, eu quero a presença de Deus.
Inscreva-se no canal Pensadores Cristãos para mais mensagens que confrontam, desafiam e nos chamam de volta ao cerne do Evangelho. E, por favor, compartilhe este vídeo massivamente com quem você ama, com seu pastor, com seus líderes, com todos que estão cansados do show e famintos pelo Deus vivo. Porque uma igreja que troca o altar sagrado pelo palco dos aplausos, troca o céu eterno pela efemeridade de uma aclamação humana. E uma geração que busca incansavelmente aplausos, inevitavelmente perderá o favor, a glória e a própria presença de Deus. Que não seja a sua geração.